ouvirmos também a sua palavra. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Bem? Evangelho de João, capítulo 14. Pastor, onde fica o Evangelho de João? Você abre aí Mateus, Marcos, Lucas, João, é o quarto Evangelho. João 14, eu quero ler o versículo de número 1 em diante. Amém? Diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Amém? Eu vou ler novamente. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Feche os seus olhos, vamos orar. Poderoso Senhor Jesus, bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para engrandecer o teu nome, para celebrar o que o Senhor tem feito em nossas vidas, para te agradecer e também para ouvir a tua palavra. Senhor, ministra mais uma vez a tua gloriosa palavra ao nosso coração. Palavra que nos limpa, que nos cura, que transforma a nossa vida e tem o poder, Senhor, de revelar ao homem a tua vontade. Fale conosco, nos instrua no caminho da eternidade e que venhamos sair daqui com mais temor do Senhor, desejando obedecer ao Senhor e desejando de todo o nosso coração a caminhar nos teus caminhos, Senhor. Entregamos a nossa vida na tua mão e que todo impedimento seja quebrado agora. No poderoso nome de Jesus, diga amém, Jesus. Eu vou pedir a sua atenção por um momento, no poderoso nome de Jesus. O Senhor, Ele está aqui em uma reunião particular com os seus 12 discípulos, aos seus amados, com os seus amados ali. E o tom do Messias aqui é um tom de preocupação. O que nós acabamos de ler aqui é um alerta, é um aviso do Senhor. E se tem uma coisa que Deus faz é avisar. Amém, amados? Diga, Deus avisa. Por que o Senhor avisa? Porque Ele tem uma preocupação muito grande com a minha alma e com a sua alma. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que você é muito importante para o Senhor. Amém? A sua alma é muito importante, é muito preciosa e tem um valor imensurável para o Senhor Jesus. Então, com muito cuidado, sabendo de tudo que está prestes a acontecer, Ele reúne os discípulos e Ele vai transmitir algumas informações, um alerta poderoso. E esse alerta também serve para nós que somos a igreja do Senhor. Quem faz parte da igreja do Senhor aqui, diga glória a Deus. Então essa instrução é para mim e para você. Veja, Jesus ele percebeu que as coisas estavam mudando e já havia algo acontecendo no meio daqueles que eram próximos ao Senhor. Você imagina um ministério poderoso como o do Senhor Jesus, não é? Curando os cegos, os paralíticos, ressuscitando os mortos, os surdos, expulsando os demônios e desafiando as autoridades religiosas daquela época. Era muita autoridade.
era muito poder. Só que agora, de repente, já está se aproximando o momento em que o Senhor seria morto, entregue aos homens e seria colocado na cruz. E algumas coisas começam a acontecer. Então, veja, é uma sequência de coisas aqui, porque primeiro, Jesus está em Betânia e ele é ungido por uma mulher. E Jesus diz, ela está me preparando para quê? Para a minha morte. Como assim? Os discípulos já vão tomar um choque ali. Como assim, Senhor? Num ministério tão poderoso, o Senhor começa a falar que o Senhor vai morrer. E os discípulos tiveram muita dificuldade, eles não entendiam muito bem do que o Senhor estava falando. E eles só entenderam depois da morte e ressurreição do Messias. Então eles começam a olhar, morte? Como assim? E depois vem a entrada triunfal em Jerusalém. E eu acredito que aquilo foi tão poderoso para eles ali, que eles acabaram esquecendo sobre o assunto de morte. Só que agora Jesus emenda em uma sequência de coisas aqui. Primeiro, em uma reunião, Jesus faz um anúncio. Ó, aqui no meio dos 12 tem um que é o diabo. Ele vai trair a mim. Ele vai trair o reino de Deus. Eu não sei se alguém aqui já passou pela desconfiança, pela quebra de confiança de alguém que era muito próximo, e isso é algo muito ruim. Sim ou não? Confiança foi quebrada, é uma decepção muito grande. Então ali já ficaram meio abatidos. Uma notícia de morte, uma traição, e agora ali no meio, quando Pedro diz que não vai negar, Jesus diz, você vai ser o primeiro. Então ficou um clima no meio dos 12 ali. Uma coisa tomou conta do coração deles, e o Messias, percebendo aquilo e sabendo o que viria, pelo selo da alma de quem estava ali, ele vai dar um alerta. Amém? E que alerta é esse? É o capítulo 14, verso 1. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Você pode repetir isso? Diga, não se turbe o vosso coração. Percebendo tudo aquilo e o que ia acontecer, o Senhor Jesus, ele dá um alerta, ele dá uma ordem, porque o que o Senhor fala é um comando para a gente. Amém? Não se turbe o vosso coração. Quem aqui sabe o que é turbar o coração? Que é uma linguagem mais rebuscada, não é? Mas basicamente turbar o coração é o teu coração ficar agitado, perturbado, inquieto, preocupado, incomodado. Em uma das definições, é como se o seu coração, ele está ali fixado em algo, e ele é golpeado, e ele sai do estado em que ele se encontrava, e agora ele está turbado, perturbado, ele está fora do lugar. Diga assim: Senhor Jesus, não permita que o meu coração se mova da rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Jesus olhou e deu um alerta: cuidado. Por quê? Porque virão situações com uma missão, a missão de golpear o seu coração, e o seu coração deixar de ser aquilo que era em Deus. É como se o diabo olhasse e dissesse assim: eu vou golpear o coração desse homem, eu vou golpear o coração dessa mulher. Virão situações adversas, dentro de casa, fora de casa, na igreja e fora da igreja, no trabalho e em outros lugares, e por onde você for. Jesus deixa um alerta:
o teu coração será golpeado para ficar inquieto, atribulado, entristecido, angustiado e sair da fé em Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Não é aquilo que nós estamos sempre ouvindo, que tudo sempre fica bem, que tudo sempre dá certo, não é? A gente até tentado em pensar assim, sempre vai dar certo, sempre vai estar tudo bem, mas o Messias está deixando um alerta para as autoridades da igreja naquela época. Ou você acha que a fé de Pedro era menor que a minha, a sua? Ele tinha uma grande fé, sim ou não? Mas o Messias disse: ó, o primeiro que vai me negar vai ser você. Por isso eu quero deixar um alerta aqui. Não se turbe o coração. E acontece exatamente como o Messias tinha dito. Então, eu preciso abrir os meus olhos nessa noite e entender. Não é porque eu creio hoje, eu caminho hoje, eu estou buscando a Deus hoje, eu estou firme hoje, que amanhã não possa acontecer alguma coisa e eu ser golpeado pelo maligno, eu ser golpeado por algo da vida e ser arrancado de onde eu estava e ter o meu coração movido para outra coisa. E por que eu não posso ficar perturbado ou turbado? Porque quando alguém ele teve o seu coração sacudido, balançado, ele já não consegue pensar do mesmo jeito, sim ou não? Você já viu alguém estressado resolver as coisas bem? Sim ou não? Vê se você fala assim: vou deixar para depois, porque agora nesse momento não dá, eu não vou pensar direito. Ele está dizendo que é exatamente assim na fé. O coração golpeado, com medo, com pavor, angustiado, perplexo pelas coisas que aconteceram. E ó, nessa caminhada vai acontecer muita coisa para entristecer o teu coração. E você vai dizer: não, eu tenho que abandonar isso aqui. Não tem sentido ir para a igreja. Não tem sentido eu pegar o domingo, eu pegar a quarta-feira, eu pegar os dias da semana e ir lá servir ao Senhor, adorar ao Senhor. Não tem sentido eu renunciar a essas coisas aqui. Não tem sentido eu mudar as minhas vestes, eu mudar o meu linguajar, eu mudar o meu comportamento. Não tem sentido. Quando alguém começa com esse tipo de pensamento, o coração dele já foi direcionado a outro caminho. Amém, igreja? Não pense que você está bem. Não, agora minha mente está clara. Tem gente que vai dizer assim: não, eu saí da igreja porque a minha mente abriu, porque a minha mente clareou, eu entendi, eu não preciso disso aqui. Só que não é assim. Na verdade você estava firme e o diabo tirou você de onde você estava. Por isso o Senhor está dando um comando para mim e para você nessa noite: não se turbe o teu coração. Diga glória a Deus. E se o Messias está dizendo isso, ele garante a palavra dele. Há uma recompensa para quem manter o coração firme em Cristo Jesus. Então, tire da sua mente todo tipo de crença mentirosa no Evangelho do Reino de Deus. Tem um texto em Eclesiastes que diz assim: ó, debaixo desse céu nós estamos sujeitos a todo tipo de quê? De mal. Pode acontecer alguma coisa ruim comigo mesmo eu servindo a Deus, sim ou não? Sim. Pode acontecer com o pastor Ricardo? Sim. Com você? Sim. Não é porque tem a fidelidade que vai impedir de alguma coisa ruim acontecer. Mas o que o Messias está olhando é como está o teu coração. Diga glória a Deus. Se ele se turbou ou não. E aí não valeu de nada todo investimento que o Senhor fez e o teu coração foi movido. Veja, o Senhor ele vai contar uma parábola, se eu não me engano, está em Mateus 13. Ele diz que o semeador sai a semear a semente. Uma na beira do caminho,
outra em cima da pedra, uma cai no meio dos espinhos e uma cai num bom terreno. A primeira, à beira do caminho as aves vieram e comeram. Quem é essa pessoa? Ouve, não entende nada, o diabo rouba a semente do coração. Segundo, em cima da pedra, o sol aqueceu ela. Ela até cresceu um pouquinho, mas o sol aqueceu. Ela morreu. Aí ele diz que essa pessoa, ela aceitou a palavra com alegria. Aceitou com alegria. Só que o que aconteceu? As provações da vida mataram ela. As provações tiraram aquilo de Deus que estava lá. Quem estava no espinho foi sufocado pelos cuidados do mundo e um só conseguiu produzir. Então veja, se o meu coração não está firme, eu posso até crescer um pouco, mas vai chegar uma hora que, se eu não me preparar hoje, é o que está escrito em Eclesiastes, se prepare hoje. Você não sabe que mal vem sobre a terra quando? Amanhã. Eu não sei o que acontece no dia de amanhã. Eu não sei como eu vou reagir quando alguma coisa acontecer. Quando o Senhor permitir alguma provação, quando Ele me investir contra a minha vida e contra a minha família, eu não sei como eu vou reagir. Mas o Senhor está dizendo, prepare o coração. Por quê? Porque se você se firmar no Senhor, essa é a maior garantia que nós podemos ter. Amém, igreja? De não ser sufocado, de não ser trucidado pelo inimigo. Outra coisa, a partir do momento que eu retiro a minha confiança no Senhor, porque Ele vai dizer aqui, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, eu tirei a confiança em Deus, eu vou atrair o mal para a minha vida. Quem deixa de confiar em Deus atrai o mal para si. Se está em Jeremias 17:15, que diz assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração ele se afasta do Senhor. Ou seja, o coração estava em Deus e agora foi jogado para longe. Ele será como a árvore no deserto, não perceberá quando o bem se aproximar, pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto. Em algumas traduções vai dizer, ele só vai ver o mal, ele não vai conseguir ver quando o bem se aproxima. Ele está cego, ele vai se afundando cada vez mais. Por quê? Porque primeiro o seu coração é mexido, é golpeado, e depois já vai entrar a incredulidade, a confiança em outras coisas. Então, primeiro, o meu coração não pode se mover. Carta de Tiago, capítulo 1, vai dizer, homem inconstante em todos os seus caminhos. Ele não recebe nada de Deus. Não vai ter nada, não vai ter livramento, não vai ter a bênção do Senhor, não vai acontecer nada de bom. Por quê? Coração levado de um lado para o outro. Segundo conselho, crer em Deus. O que é crer em Deus? Preciso crer de todo o coração em Deus, ter fé em Deus. Qual fé? A fé do mundo? Não. Você pergunta para qualquer um aí, sem encontrar. Todo mundo tem fé em Deus. Sim ou não? Eu creio em Deus. Tenho fé em Deus. Mas que fé que você tem? É a fé do Messias, essa fé aqui, ou a fé que você vive do jeito que você quer, que você acredita no que você quer, que você faz da sua vida o que você quer e você vive dizendo que crê em Deus, mas na verdade é como se Deus não existisse. Você é um ateu prático. Você diz, eu creio em Deus, mas eu vivo como se fosse um ateu. Não, Deus está comigo, Deus está na minha vida. Só que na verdade
essa fé, essa crença não tem nada a ver com o Senhor. E o que ele quer dizer crer em Deus? O que é crer? É você ser obediente à palavra. Quando você crê no Senhor, você crê em tudo que envolve o que Ele está dizendo. Então você vem, ouve a palavra e faz o que? Obedece, cumpre a palavra, anda no caminho. Um dos primeiros sinais de quem creu, primeiro, você se arrepende dos seus pecados. Pergunto a você, você se arrependeu dos seus pecados? Você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? E a partir dali você começa a ter uma nova vida, porque você creu em Deus. E porque você crê, você vai avançando e vai vencendo tudo aquilo que vai surgir pelo caminho. É por isso que a Bíblia vai dizer, e Abraão creu, e isso foi imputado a ele por justiça. Você sabe em que Abraão acreditava? Ele acreditava que tinha uma pátria que não era desse mundo, e por isso ele creu. E aí você vai dizer assim, meu Deus, Abraão é chamado de pai da fé. Ele viveu uma vida, ele era um homem de tanta coragem, de tanta ousadia. Ele chegou lá, naquele monte, até mesmo disposto a sacrificar o seu filho. E aí você olha de uma perspectiva que nos ensinaram, você acha que Abraão fez tudo aquilo para prosperar nessa terra. Só que a Bíblia é clara, ele cria que tinha algo maior, amém, igreja? Tinha algo superior, que não era desse mundo. Por quê? Quando eu confio e espero somente aqui, nessa terra, nessa vida, nesse mundo, não há possibilidade de eu ficar de pé. Meu coração vai ser mudado, meu coração vai ser modificado. Então você vê alguém que veio vários anos caminhando com Jesus, creu, se arrependeu, mas o coração foi mexido, e agora como ele está envenenado, ele é contra a igreja, contra Jesus, contra Deus, contra a palavra, se tornou um rebelde. Veja, crede em Deus, crede também em mim. Eu preciso crer em Deus, eu preciso confiar em Deus, eu preciso obedecer a palavra. Quando eu creio em Deus, eu me submeto, eu obedeço, amém, igreja? E aí ele diz, por quê? Que eu preciso não mover o meu coração e continuar crendo. Ele diz assim, ó, João 14, versículo 2, vamos lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Veja, independente do que vai acontecer, independente dos golpes que virão, dos ataques, traição, mentira, calúnia, levante, enfermidade, prejuízos financeiros, enfermidades na família, coisas terríveis, tragédias dentro do lar, mortes, acidentes, muitas coisas ruins. Ele diz, olha, crê em mim, crê em Deus. Tema a Deus, obedeça a palavra, obedeça a minha palavra. Por quê? Porque eu vou e vou preparar um lugar. E eu vou e preparo um lugar e volto para buscar a minha igreja. Diga glória a Deus. Ou seja, o Messias, ele estava em uma missão naquele momento. Eu preciso ir à cruz, voltar para o Pai e enviar o Espírito. E agora eu preparo um lugar para voltar outra vez e buscar a igreja, aqueles que creram na minha palavra, que não tiveram o coração turbado, mexido, eles foram fiéis na perseguição.
perseguição, eles foram fiéis na adversidade, eles foram fiéis quando foram traídos, caluniados, perseguidos e alguns até mortos. Eles permaneceram firmes, diga glória a Deus. Por quê? Porque a esperança não era nessa vida, era no céu. Então a nossa fé, ela se torna fraca quando a gente só espera nessa vida. Se eu espero em Deus para Deus me dar um carro e eu não ganho um carro, o que acontece? Se eu espero em Deus somente para Deus me dar uma esposa, me dar um marido, não é? Faz até campanha, tem campanha de tudo hoje, para carro, para casa, para casamento, para tudo, tem culto de tudo. Só que é tudo focado nesse mundo. Eu quero dizer a você que hoje, o que a igreja tem prometido às pessoas, o dinheiro, ele dá. É por isso que o diabo compra as pessoas com dinheiro, porque o dinheiro dá tudo isso. Mas o que o Messias promete é a eternidade, amém? A eternidade. O que o dinheiro do maior bilionário, trilionário do mundo não consegue comprar, foi comprado com o sangue de Jesus. Então você vai olhar agora para aquilo que está acontecendo e você diz: meu Deus, eu estou caminhando. Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso? Porque se levantou isso agora, logo agora. Antes isso não acontecia. Fique e pense assim: ó, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Agatha. Ele vem para me buscar. Por isso eu tenho que ficar firme. Por quê? Porque tudo isso aqui um dia vai acabar. Diga glória a Deus. Tudo vai acabar. Vai haver um momento em que todo sofrimento, toda enfermidade, tudo de ruim que nós passamos nessa vida vai ter um fim. Eu quero que você abra comigo no livro de Apocalipse, por favor, capítulo de número 21. Eu já estou encerrando, amém? Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos comigo, por favor. Porque a promessa do Messias é para o reino vindouro. Não foque nesse mundo, você vai se decepcionar. E depois vai colocar a culpa ainda em Deus. Apocalipse 21. Diz assim, ó: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Diga glória a Deus. Veja que é o cumprimento de algo poderoso. Quem era que via Deus lá no começo da Bíblia? Você lembra? Adão e Eva. O homem perdeu o contato com Deus dessa forma, e agora passa isso tudo, e o Messias sofre e morre uma morte horrenda pelos nossos pecados, e ele quer promover a restauração para que eu e você possamos estar na eternidade com Deus. Diga glória a Deus. E ele será o seu Deus, aleluia. A comunhão foi restaurada, o caminho foi restabelecido. Versículo de número 4: Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Você tem chorado, a gente tem chorado, as coisas têm acontecido, são muitas adversidades, são muitas aflições, mas Ele enxugará do olho toda lágrima. A hora de derramar lágrima então é agora, porque depois o Senhor vai enxugar dos nossos olhos. Não haverá mais morte, nem pranto,
nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas já são passadas, vai passar, tudo isso vai passar, gente, é tudo muito passageiro. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois, essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem é que vai morar com Deus? Quem é que não vai mais chorar? Quem é que vai poder se desfazer de tudo aquilo que é antigo? São aqueles que venceram, amém? Satanás não conseguiu quebrar a fé que estava dentro do coração dele. O coração dele não foi turbado, ele não voltou para o pecado. Eu tenho que voltar, não aguentei não, eu tentei, eu lutei e eu não consegui. Todas as vezes que você ouvir alguém dizendo assim: eu tentei, eu fui lá e eu tentei, mas eu não consegui, você sabe o que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que o sangue de Jesus não é poderoso o suficiente para libertar ela do pecado. É isso que ela está dizendo, sem saber. O Senhor nos faz vencer, amém, amados? Seu sangue, pela sua palavra. E quando eu ouço e obedeço e temo a Deus, por isso persevere. Depois dessa vida tem outra coisa, tem a continuação, não é o fim. A morte vai ser a porta de entrada para a eternidade, para quem obedeceu a Deus, para quem creu, para quem manteve o seu coração em Cristo Jesus, não negou o nome do Senhor. E é claro, se o Senhor voltar, aqueles que esperam no Senhor em santidade e arrependimento, eles serão arrebatados pelo Senhor e terão um corpo novo, glorificado, eterno. Por isso fique firme, amém? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus nessa noite. O Senhor é digno, amém? Aplauda o Senhor, bendito seja o Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir a Jesus, glória a Deus. Coloca a mão assim sobre o